Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Germano Lopes. No vídeo anterior a esse eu falei um pouco sobre a minha carreira, sobre como adquirir todas as oportunidades que essa profissão foi me dada. E esse vídeo eu vou deixar claro e deixar mais detalhado o que é ser um captador, tá? Tem alguns tópicos aqui, eu vou passando pra cá, tem uma pesquinha aqui embaixo para mim não se perder, beleza? Então, o que é um captador de fato? Um captador ele tem vários nomes, alguns chamam, bem no início chamaram OPC, outros chamam promotor de marketing, outros confundem com chamador. Não sei se vocês já viajaram, quem está vendo o vídeo aqui, mas todo turista quando viaja, ele é encharcado de informações e abordagem. E as maiores abordagens deles ele confunde com chamador ou host, que é aquela galera que trabalha convidando as pessoas para ir para o seu restaurante, nas orlas da praia, seja quaisquer que for o movimento turístico lá. Então o captador ele é diferente. O primeiro ponto é entender que ele não é a mesma coisa de um chamador de um restaurante. O captador, apesar de parecer as profissões, mas assim é totalmente diferente, até porque pelo produto que é oferecido, pelas oportunidades que é dada, o captador ele diferencia, e vou falar qual a diferença de um chamador de um restaurante, tá? Então o que ele faz de fato? Vou usar muita diferença aqui de um chamador de restaurante. Para quem não sabe também o que é chamador, é a galera lá que convida, você tá passeando ali na orla da praia, ou então no centro turístico de Gramado, de Campos do Jordão, alguém vai lá te aborda perguntando se já comeu. Então oferece a especialidade do restaurante a qual a pessoa está trabalhando e ganha comissionado por cada mesa, por cada casal que leva até a mesa para poder estar se alimentando ali. Então o captador, ele é especialista. Tem que ser especialista. Nem todos são, assim como também chamadores não são especialistas, mas o captador de fato, que ele é especialista, o trabalho dele, o que ele faz? Eu costumo dar exemplos dos casais que eu abordo, que é a mesma coisa de pescar, ou então a mesma coisa de garimpar um ouro. Porque um chamador de um restaurante, ele vai chamar pessoas que estão com fome. Querem comer, estão atrás de um peixe, de um camarão, de um fundi, uma cidade fria. Enfim, um chamador tem um papel, ele abordar todo ser vivente que quer comer. O captador não. Ele tem um produto diferenciado a oferecer. Então a abordagem dele é mais seletiva. A abordagem dele, inicialmente, quase que todos os captadores fazem isso, é iniciado com uma pesquisa de satisfação, para identificar o perfil do bendito casal que ele está abordando ali. Então, a primeira parte ali que já diferencia muito de um chamador de restaurante é ele identificar. Nenhum chamador de restaurante vai precisar identificar se o cara é casado, se o cara se trabalha ou não, para poder comer no restaurante dele. Basta identificar se está com fome ou não, se quer comer agora ou não. Então, o produto, o que ele faz? Ele convida a galera para conhecer o empreendimento de férias. Eu vou explicar em outro momento o que de fato é o produto. Estou falando o que ele faz. A maioria das orlas, do centro turístico, em shopping, o captador é contratado para poder abordar, selecionar bem um cliente potencial para o produto, que é o empreendimento de férias, e depois de uma seletiva, de uma lista de perguntas, como se fosse uma entrevista, um IBGE, algo do tipo, ele convida esse casal, às vezes solteiro, viúva, enfim, mas grande maioria casais, para conhecer o empreendimento de férias. Então o trabalho do captador, o que ele faz é convidar, depois de uma pesquisa, casais de potencial compra para o empreendimento a qual ele está trabalhando, seja quaisquer ele. Então a diferença está que ele tem que selecionar. Então dá um pouco mais de dificuldade de um chamador de restaurante, por quê? Se o casal tem interesse de conhecer o convite, de aceitar o convite dele, mas se não tem um perfil, em outro momento também vou falar qual é esse perfil que a gente convida, mas se ele não tem um perfil, ele perdeu aquele casal. É menos um casal para a meta batida do mês dele. Então é um trabalho mais garimpado, possamos dizer assim. Então o próximo ponto que eu tenho aqui na minha pesca
é o que ganha o captador. Então, em algumas empresas, os captadores ganham por casal que convida para ir para a sala. Sala é uma sala de empreendimento, do empreendimento que vai ser oferecido para ele, que é um plano de férias. Então, algumas empresas, algumas cidades pagam por casal que ele convida, mais comissão em cima do que ele comprar, naquele showroom, que a gente chama. Então, e outras não, paga apenas pela comissão, caso saia uma venda. Grande maioria estão pagando o mínimo, em média, aí, R$1.000, R$1.500, R$1.200 a R$1.500. O mínimo garantido ou um fixo. Que existe a diferença, como estiver falando de valores também, vou deixar mais claro aí. Então, o primeiro ponto, que ele ganha por casal, por venda, comissão. E em alguns casos, quando você sai da sua cidade, você ganha hospedagem e alimentação. Até se estabilizar ali naquela cidade. Então é muito da hora, sabe? Então, pra mim, o maior ganho de um captador é a oportunidade que ele tem de conhecer gente assim, que tem um potencial extremamente elevado do seu, né? Você está diariamente ali em contato com grandes empresários que trabalham com férias, inúmeros convites para trabalhar com A ou B, enfim, fora da cidade, fora do país. Quantos convites já recebi para ir para trabalhar, para gerenciar, enfim. E esses ganhos, né, em relação a valor, é totalmente diferenciado do mercado tradicional. Um captador que se desenrola, que se desenvolve em determinadas cidades, nas cidades, né, todas as cidades que tem o nosso trabalho de captação, ele ganha um valor super fora da realidade do mercado tradicional. Quando eu falo mercado tradicional, que é algo muito comum para quem trabalha dentro desse ramo de multipropriedade e captação, é um porteiro, é um garçom, é um motoboy, não que... Porque a média sempre vai ser R$2, R$3.000 dessas profissões, né? Uma média boa, porque a média padrão é um salário mínimo, uma recepcionista, uma caixa. Então, quando eu falo de captação, estou falando de salários de que muitas pessoas formadas não ganham. Advogados, dentistas, quem está dentro no ramo não tem noção disso já. A gente às vezes aborda casais e tem que perguntar o perfil, como eu já te falei antes. Então a gente fica louco, às vezes 2 advogados que ganham nem 3, 4 mil reais, é de se espantar. Porque o normal é que se é um advogado, se é um dentista, se é um psicólogo, a gente logo deduz, são casais prósperos, casais com a média padrão do Brasil, de classe média ali, que dá para convidar para ir para a sala de repente, e não é um casal que tem um perfil. E a maioria dos casais que desenvolve, que tem um bom desenvolvimento no nosso mercado, são casais qualificados. Casais em média aí, juntando os dois, R$10.000, que é a média de um salário para famílias de classe média no Brasil. Beleza? Aí vamos lá. O que precisa para ser um captador? Aí essa vem a pegada, porque não necessariamente precisa de uma formação, como um dia desse, anteontem, eu peguei um Uber e ela perguntou, né, você é de Fortaleza, você tem um sotaque? Aí eu falei que era, ele falou assim, você tá trabalhando aqui, trabalha com o quê? Aí aqueles Ubers que fica perguntando, enfim. Eu falei que trabalhava com turismo, ela disse que o sonho dela era trabalhar com turismo, estava terminando a faculdade de turismóloga, e daí veio a pandemia e tal. E eu falei que essa era a oportunidade que ela tinha, que o mercado estava crescendo para dedéu. Pós-pandemia, esse mercado de turismo cresceu que nem... Sem nem explicar a dimensão do crescimento. E as empresas no nosso ramo estão crescendo e decolando. E eu falei para ela que não necessariamente precisava de uma formação. Ela estava perdendo tempo, que ela poderia estar executando o serviço sem precisar estar formada. Mas aí, o que um captador precisa ter? Como eu falei, não necessariamente alguma formação específica, mas ele precisa ter algumas qualidades, de que todos os captadores de alta performance, de todos os captadores que têm um bom desenvolvimento, eles têm naturalmente, às vezes adquirido ao longo de um tempo. Aí vem a pegadinha, porque muita gente boa em demais mercados
Agora um super, hiper, mega vendedor de call center, ou isso, um bom vendedor de carro, aí entra na nossa área, que tem uma oportunidade gigantesca, e às vezes não desenvolve como queria desenvolver, ou não desenvolve como venderam para ele. E às vezes se frustra, porque falta um jogo de cintura, sabe? Falta de repente o que eu quero passar aqui para quem está assistindo. Quantas pessoas se frustraram no meu mercado porque tentaram, bateram e não conseguiram. Porque é um mercado totalmente diferenciado. Uma abordagem totalmente fora de um padrão, de uma abordagem comum, de uma venda de um carro, venda de um consórcio, algo do tipo. Então por isso as empresas pagam tão caro para profissionais de outras cidades, com translado, com hospedagem, com alimentação fixa e mais comissão, porque na própria cidade onde ela atua, a escassez, aí vem outro ponto, a escassez de captadores é muito grande. A escassez de profissional para esse mercado é grande para dedéu. E daí ela preferencia pessoas com experiência, que não precisa estar dando treinamento, que precisa estar desenvolvendo, pessoas já desenvolvidas. E grande maioria delas já penaram para poder aprender. Raro um ou outro que desenvolveu de uma forma extraordinária em pouco tempo. Mas pode ver, as pessoas que desenvolveram em pouco tempo dentro da captação foi pessoas que tiveram orientação de pessoas experientes, que colaram em gente experiente. Tenho vários exemplos aqui de pessoas que cresceram ao meu lado, porque colaram e começaram a aprender, espelhar, executar e tiveram retorno. Então, captação precisa ter nenhuma formação, entendeu? Mas você deve se tornar um profissional. E essa é a minha proposta. Para quem está vendo esse vídeo, essa é a proposta. Eu quero te fazer um profissional da área de captação. Te mostrar valores de comissionamento que jamais você viu ou já viu em algum momento. Mas te proporcionar um bem-estar, viagens, conhecer pessoas de todos os lugares do Brasil. E ter a oportunidade de crescer. Porque o crescimento aqui é fato. Ontem eu vi um post de uma empresa, no nosso ramo de multipropriedade, contratando líderes. Então para mim isso era um cúmulo. Por quê? A empresa que contrata líderes. Não sei se você tem a dimensão disso, mas, exemplo, é raro você entrar numa empresa já como líder. Para você ver a escassez de profissionais que nós temos dentro do nosso mercado. Ninguém vai chegar no Habib's como líder, se não já tivesse sido líder antes, indicado por outro, enfim. Vai sempre tá um post de líderes ali, porque não tem profissional, cara. Os profissionais que tem, às vezes, avacalha, os profissionais que você não desenvolve, não tem o potencial necessário, não porque não saiba, ou porque não quer. Grande maioria das pessoas que desiste e que não tem o desenvolvimento, às vezes até quer mais do que, mas não tem orientação, sabe? Não tem um professor, sabe? E não tem. Se eu tivesse uma orientação que eu quero passar para você hoje, eu teria ganhado muito dinheiro, muito mais cedo, teria falhado muito menos do que falhei. E graças a Deus, ao longo do período dos anos, com muita experiência, troca de experiência com colegas de trabalho de vários estados, vários sotaques, aí foi se formando um captador que o Germano é hoje. E é isso que eu quero te passar, isso que eu quero te ensinar. Várias técnicas de persuasão, várias linguagens corporal, várias malícia dentro do nosso meio, malícia no bom sentido, tá? Malícia para trazer o casal para ti, para tu ganhar, para se vender. Então, o que precisa, eu posso te falar, você precisa de captação na veia, para desenvolver e para virar um captador top Brasil. E ganhar dinheiro e desfrutar do que jamais desfrutou dentro da sua vida aí. Então você que de repente está desempregado, ou de repente não está gostando da profissão, captação é uma profissão, se torne um profissional no ramo de captação, no sistema de multipropriedade. Tenho certeza que todo mundo que entrou nesse mercado, cara, é um vício, não consegue largar. Alguns colegas meus saem, juntam dinheiro, abrem empresa, de repente volta para captação, porque não consegue ficar longe, sabe? Que é um dinheiro, caralho, não estou prometendo riqueza, eu não estou falando que estou rico, ou então os meus colegas são ricos, mas o dinheiro a oportunidade, não fala nem de dinheiro, a oportunidade que esse mercado dá para quem trabalha aqui, no mercado atual,
totalmente, sabe, desemprego em massa. E esse ramo, cara, contratando tanto que não tem quem contrate. Faz só que eu vejo amigo meu perguntando se conheço A, conheço B para contratar. E oportunidade não falta. Para captador que quer ganhar dinheiro, quer desenvolver, não falta. É um ramo que as portas sempre vão estar abertas. Beleza? Então não sei se deu para entender um pouquinho sobre o que é um captador, mas esse é um vídeo que vou passar vários outros explicando alguns outros temas da captação do nosso meio. Mas é uma profissão que eu amo, quero passar para você. Se torne um profissional de captador. E no final, que é a última interrogação, o que precisa para ser um captador? Eu te falo, precisa de captação na veia, beleza? Sucesso, tamo junto, até o próximo.